Quanta tribulação, igreja. Alguns meses atrás, na verdade acho que tem alguns anos, deve ter uns 2 ou 3 anos, o Senhor me levou para alguns lugares onde não era muito de costume eu frequentar. A gente acaba tendo uma rotina e essa rotina nos leva a um certo trajeto. E o Senhor começou a me levar a outros lugares, a outros bairros, a outras cidades. E ali eu fiquei um pouco chocado com o que eu vi. E aí eu perguntei, Senhor, mas por que tudo isso? Né? Por que a gente vê tanta miséria? Por que a gente vê tanta desigualdade? Por que a gente vê tantas pessoas se autodestruindo? E essa autodestruição, ela tem um formato de alegria. Ela tem um formato de alegria. Ela começa com um formato de alegria. Mas a gente sabe que aquilo é uma autodestruição. Quando você vê pessoas se embriagando, ainda que esteja num grupo de colegas, de amigos, quando você vê um grupo de pessoas eufóricos pegando a estrada, viajando e acontecem acidentes. Eu falei, Senhor, mas por que tudo isso? E aquilo me deu uma dor muito grande. E todas as vezes que eu via esses lugares, eu chorava. E o Senhor disse para mim, essa dor que você está sentindo é a dor que eu sinto. Essa dor que você está sentindo é a dor que eu estou sentindo. É a forma que eu estou vendo o mundo se destruir. É a forma que eu estou vendo as pessoas se degradarem, até elas chegarem em uma condição onde não tem mais retorno, onde elas concluem que não tem mais retorno. O Espírito Santo anda gritando por cada um de nós, pelas nossas vidas. Mas as pessoas insistem em se destruir, as pessoas insistem em se afastar de Deus, e muitas vezes esse afastamento acontece quando nós achamos que estamos na presença de Deus. Passo a passo. Eu ia citar esse versículo no final, mas em Mateus 24:12, a palavra do Senhor nos fala a respeito do esfriamento da fé, que as pessoas esfriariam na fé, e por aumentar a iniquidade, muitas coisas aconteceriam. E está acontecendo, igreja. Mas eu gostaria de falar com os irmãos essa noite a respeito de um homem, de um rei que, ainda jovem, teve uma grande responsabilidade. Os irmãos abram a palavra do Senhor em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 5 ao 14. A história do rei Salomão, na verdade, parte da história do rei Salomão. História tremenda. Amém? 1 Reis, capítulo 3. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 14.
Naquele dia, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. O Senhor Deus, ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não o saiba governar. Aqui estou eu, no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderia governar este teu povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer, guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Só até aqui. Vamos orar? Senhor, damos graças a Ti pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. E queremos ouvir, Senhor, a Tua voz de forma genuína, da forma que o Senhor quer falar conosco. Pai, em nome de Jesus, abre, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, Pai, e fecha os nossos ouvidos carnais, para que nós venhamos ter, Senhor, momentos de comunhão com a Tua palavra, para que nós possamos entender o propósito que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Sabemos que somos falhos, que somos pecadores, mas o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Então fala conosco, Pai, e que seja tudo para a glória do Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu fiz uma rápida pesquisa sobre a vida de Salomão, e Salomão foi filho de Davi. Davi, nós sabemos que foi um homem segundo o coração de Deus. Então Salomão já fazia parte de uma escolinha. Ele já tinha base, ele já tinha conhecimento, ele já tinha uma boa linhagem. E quando Deus chamou que era a vez de Salomão assumir um reino, assumir um reinado, suceder uma pessoa já é difícil. Suceder uma pessoa já é difícil. Suceder uma pessoa que fez um bom trabalho é mais difícil ainda. Só aumenta a responsabilidade. Por exemplo, hoje eu tive a honra de ser convidado para estar aqui trazendo a palavra. E o pastor Daniel está me olhando. Pastor, vira a cadeira aí, por favor. Né? Olha um pouquinho para a mesa de som ali. Que é difícil.
É difícil a gente pregar com uma pessoa, com um pastor. É difícil para a gente pregar para um pastor, para alguém que conhece tão bem a Bíblia, tão bem as Escrituras, que tem intimidade com Deus. E Salomão estava numa situação que ele tinha que substituir o pai dele. E ele tinha uma missão de continuar um bom reinado. Só que Salomão era muito jovem. Salomão, antes de completar os seus 20 anos de idade, Salomão já era rei. Então, vamos lá. Imagina que nós, até os mais velhinhos, já tivemos 20 anos, ok? O que nós pensávamos aos nossos 20 anos de idade? Nós pensávamos em grandes responsabilidades? Nós tínhamos grandes desafios pela frente? Provavelmente não. Morávamos na casa dos pais ainda. Tínhamos lá o conforto e o aconchego do nosso lar. Para aqueles que tinham começado uma vida de casado, estava começando tudo novo. Mas tinha ali o respaldo dos pais, o respaldo dos sogros, pessoas que auxiliavam. As gerações mais novas são gerações que aos 20 anos de idade, quando os filhos falam para os pais, eu vou casar, os pais dizem de cara, mas por que tão cedo? Calma, você ainda é um menino, você ainda é uma menina. Porque devido à pouca idade, a gente acaba atribuindo que aquela pessoa não tem experiência, que é normal que ela dê algumas cabeçadas na vida, erre em alguns pontos. E aí, nós pais, de repente, somos os primeiros a dizer, calma, você é muito jovem. Por que você não vai estudar primeiro? Por que você não vai se formar na faculdade? Por que você não arruma um bom emprego? Só que as coisas de Deus não funcionam dessa forma. As coisas com Deus não funcionam dessa forma. Deus conduz, nos leva a caminhos aonde de repente nós não esperávamos ir. Eu não esperava conhecer tão repentinamente tanta pobreza, tanta miséria, tanto contraste. E talvez eu não estivesse preparado para aquilo, mas o Senhor falou, você está enxergando isso aqui? Você está vendo? Então, em outras palavras, o Senhor dizendo, olha, eu morri por tudo isso. Derramei sangue por tudo isso. E olha como as coisas estão. Em uma dessas vezes eu passei em frente a uma igreja e, na verdade, eu não sabia que era uma igreja. Do outro lado da rua, eu vi que tinha alguns rapazes dançando, fazendo gestos, e ali eu passei, eu vi que era um bar. E aí eles estavam dançando, alegre, fazendo sinais, fazendo gestos. Eu falei, nossa, que coisa estranha. Mas enfim, depois eu passei de volta num segundo momento e eu observei que na frente daquele bar tinha uma igreja. E a igreja estava cheia. E os irmãos estavam ali cultuando, e aqueles rapazes, aqueles jovens, estavam fazendo gracinha, mexendo com as pessoas dentro da igreja. E a gente sabe que de Deus ninguém zomba, né? A gente sabe. E aqueles jovens sabiam que aquilo ali era uma igreja. Então, deliberadamente, eles tomaram a decisão de fazer o que eles estavam fazendo. Deus tem misericórdia? Claro. Mas o Senhor também é justo. De fato que quando Salomão assumiu, talvez ele não soubesse de cara o que ele ia fazer, qual que era a missão dele. Você, querido, nós sabemos qual que é a nossa missão? Vamos nos colocar agora no lugar de Salomão e vamos dizer que a sua casa é o seu reino? Dá para dizer que a sua casa é um reino? Que a sua casa é uma grande nação? Pode dizer que sim. Filhos, esposa, maridos, rol de amigos, parentela.
E está todo mundo olhando como é que está sendo o seu reinado. Ah, mas ele é novinho, casadinho de novo ainda. Estava debaixo ali do teto do pai, não sabe nem trocar um chuveiro. Quando o chuveiro queima, aí o cidadão vai ter que se virar, né? Porque a mulher dá aquela cutucada e dizia, na minha casa, meu pai consertava. Aí ele vai ter que dar os pulos dele. Não é mesmo? A mulher, por sua vez, quando está administrando o lar, cuidando do lar, não adianta bater aquele desespero, porque talvez o rapaz diga, ó, minha mãe que fazia isso, eu não faço a menor ideia. Significa que nós temos que administrar a nossa vida, ainda quando nós somos jovens. A diferença é que Salomão não tinha somente uma pessoa para dar conta. Salomão não tinha uma família para dar conta. Salomão tinha um reino, tinha um povo. Salomão tinha o legado do pai dele, de ser um grande rei, de ser um homem que conquistou, de ser um homem que foi para frente de batalha, de ser um homem que ainda quando criança, ainda quando jovenzinho, pequenininho, foi para frente de batalha, desacreditado, e no nome do Senhor dos Exércitos venceu uma guerra. Salomão tinha um peso muito grande, tinha uma responsabilidade muito grande, e o Senhor colocou sobre Salomão essa responsabilidade. Ele tinha um grande desafio, uma grande responsabilidade pela frente. E ele, obviamente, sentiu o peso dessa responsabilidade. Quantas vezes nós já não sentimos o peso da responsabilidade sobre as nossas vidas? E não é só o peso da responsabilidade da casa, não. De alimentar os filhos, de pagar as contas, de fazer com que tudo funcione. E esse critério não é só exclusivo para os homens, porque as mulheres fazem tudo dentro de uma casa, as mulheres fazem tudo funcionar dentro de uma casa, tudo, de A a Z. Trabalha, estuda, é mãe, é dona de casa, é esposa, faz tudo. E quantas vezes a gente já não sentiu o peso da responsabilidade? Agora, quantas vezes nós já não sentimos o peso da responsabilidade de sermos cristão e dar exemplo de cristão? E ter responsabilidade de cristão. De sair de cima do muro e dizer, eu sou de Jesus. No mundo atual, é muito comum a gente ver as pessoas em dois reinos. De segunda a sexta-feira, de segunda a sábado, a pessoa é dona da vida dela. No domingo, ela vem para a igreja. Se alimenta da palavra. Aí, quando é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, é dono da vida dela. Aí uma pergunta, com toda essa responsabilidade que nós temos de ser cristão, se nós estivéssemos andando na rua, as pessoas diriam que você é um crente ou não? Se você conseguisse enxergar você na rua, na faculdade, na sua casa, as pessoas diriam, você é um crente? As pessoas, nossa, você é crente, né? Ou a pessoa, você é da igreja, né? Ah, eu sou. Mas por quê? Não, você é diferente. É uma baita responsabilidade, né? Significa que se você pisar fora da faixa, vai ter alguém para falar, mas você não é crente? Aí, às vezes, é melhor a gente ser um crente anônimo, porque se a gente pisar na faixa, ninguém vai saber mesmo. E aí a gente ativa um modo dias úteis, que eu sou eu mesmo, e aí no domingo eu passo a ter a responsabilidade de cristão e cumprir com a minha responsabilidade de cristão. Então eu vou para a igreja de manhã, eu vou falar com os irmãos, eu vou fazer tudo o que tiver que fazer, domingo à noite eu vou para a igreja, e aí segunda-feira você já ativa o outro modo. Deus não opera, Deus não trabalha em reino dividido.
De forma alguma. O povo de Deus tem que parar de perder tempo dentro das igrejas se não tiver disposto a servir a Deus com firmeza. E olha só, isso dá uma tranquilidade muito grande quando a gente vai pregar, porque do portão para fora eu não sei da vida de ninguém. Mas o Senhor está toda hora aqui no meu coração. Toda vez que eu estou no meu trabalho, que eu estou ali na luta, o Senhor fala, olha, presta atenção, olha, ô Senhor, me perdoe. E é uma guerra. E é uma guerra. É uma luta, a minha carne contra o meu espírito. Sabe qual vai vencer? Aquele que eu alimentar. Só que Salomão era um jovem que, como ele teve uma escolinha, ele teve uma boa educação, ele viu como é que a banda tocava, ele era temente a Deus. Queridos, olha que oportunidade de ouro. Imagina que hoje, em sonho, o Senhor diga para você assim, pede o que você quiser que eu te dou. O que você pediria? Acho que ia ter umas chacinas por aí, né? Ia. Ia rolar uma chacina feia, viu? Ia ser brava a coisa. Do nada, muita gente ia amanhecer com um iate na porta de casa. Tem nem mar na sua casa, mas ia ter um iate lá. Claro que nós íamos pedir a cura de um parente, de um amigo, a salvação, a libertação. Claro que nós íamos pedir a restauração de casamento. Claro que nós íamos interceder por alguém que está enfermo, que nós íamos pedir pela enfermidade, nós íamos orar, íamos pedir pela igreja. Claro. Claro que nós íamos pedir bens materiais. Quem é que não quer viver uma vida confortável? Quem é que não quer viver uma vida tranquila? Chegar no supermercado e não tomar um susto com um saco de arroz que está custando R$25. Eu simplesmente ia pegar o melhor arroz, ia botar no carrinho, ia chegar no caixa, ia pagar e ir embora. Como é que está a inflação? Não, está tranquilo. Não ia ter preocupação nenhuma com o dinheiro. Ou nós iríamos falar, Senhor, algumas pessoas podiam assumir, né, da face da terra. Sabe aquele ex? Seja ex-cunhado, ex-marido, ex-esposa, ex-alguma coisa? Que os crentes salvos em Jesus Cristo ainda têm mágoa? Sabe? Que os crentes salvos em Jesus Cristo ainda ficam arrastando corrente por um passado que já passou? Por coisas que aconteceram há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás, que nós ainda insistimos em ficar ali emburradinho, me magoou. Eu não perdoo. Nesse momento que o Senhor perguntasse, pede o que queres que eu te dou? Senhor, tu me conheces. Então, Pai, me ofendeu muito. Querido, saiba que na sua trajetória você já ofendeu muita gente. E se Deus perguntasse isso para todo mundo, talvez você também ia para o brejo. Talvez você também iria para o beleléu. E não ia dar nem tempo de pedir misericórdia, né? Senhor, misericórdia, fulminou, pronto. Não ia nem saber de onde é que veio. Só que quem tem o coração temente a Deus está numa outra esfera. Não está preocupado com o passado. Não está preocupado com o presente, não está preocupado com o futuro. Está preocupado em servir a Deus hoje. Porque amanhã é uma incógnita. Os próximos 5 minutos é uma incógnita. Eu tenho escutado muitos e muitos relatos de pessoas
novas, 35, 30 anos em diante, morrendo de infarto fulminante, que esquisito. Talvez, acho que vocês já devem ter conhecido uma história, alguém te falado, olha, fulano tinha 42 anos, né? Tinha 50 anos. A gente imagina que o infarto fulminante vai dar numa pessoa, talvez, que com muita idade. A pessoa estava trabalhando ali, de repente passou mal, foi para o hospital, morreu. Então, a gente não se preocupa mais com o futuro, não é mesmo? Porque o passado passou. E se porventura houver feridas abertas do passado, peça para Deus fechar essas feridas. E viva a sua vida daqui por diante. Porque não dá para a gente arrastar mágoa. Não dá para a gente ficar com pendências do passado. Quer servir a Deus? Quer ter uma grande responsabilidade? Quer ter uma grande participação no reino do Senhor? Então larga o passado para lá. Quando Jesus chamou um dos discípulos e falou, segue-me, um deles foi e falou assim, Senhor, eu preciso enterrar ali um parente meu que morreu, daqui a pouco eu volto. O que o Senhor falou para ele? Não, vai lá, enterra lá, vai, chora lá. Aí quando você estiver preparado, você volta, depois de alguns dias de luto. O que o Senhor disse? Deixe os mortos, para quê? Deixe os mortos enterrarem os mortos. E siga-me. A vida só acaba para quem morre, querido. Os que estão vivos vai ter que continuar. E se continuar de qualquer jeito, olha, hein? Com essa grande responsabilidade, com essa grande temência que Salomão tinha, e por ser um homem um jovem ainda, muito zeloso com as coisas do Senhor, ele pediu a Deus, Senhor, Tu colocaste nas minhas mãos a responsabilidade de governar um povo, sendo eu muito jovem. Eu preciso ter sabedoria. Quantas vezes, queridos, nas nossas orações nós pedimos, Senhor, me dê sabedoria. E por incrível que pareça, é o que nós mais precisamos ter para viver nesse mundo que a gente está vivendo. Se a gente não tiver sabedoria, a gente não consegue ter relacionamentos interpessoais, a gente não consegue viver em comunidade, nós não conseguimos viver em sociedade, que às vezes alguém pisa no nosso calo, a gente doeu, não, tranquilo, aquela dor terrível, mas doeu, não, tranquilo, sabe por quê? Porque você fala, não, você pisou no meu dedo e machucou, aí a outra pessoa que talvez esteja sem um pingo de sabedoria, mas também pisa no meu pé, eu não fico com essa choradeira, pronto. Era só o que precisava naquele estupim para o negócio pegar fogo. Nos dias de hoje, quem não tem sabedoria fica discutindo dentro de igreja religião, fica discutindo dentro de igreja política, fica discutindo dentro de igreja todo e qualquer outro assunto que não seja a palavra do Senhor. Discute-se assuntos que não levam as pessoas a lugar algum, assuntos totalmente improdutivos. Nas reuniões familiares, as reuniões familiares não têm mais aquele aconchego gostoso do domingo, do almoço, domingo na casa da mãe, na casa da sogra, onde se reúne todos os filhos, os genros, agregados, todo aquele grupo, e conversa, e bate papo, e todo mundo fala ao mesmo tempo, e é aquela bagunça, mas todo mundo se entende. Hoje em dia não, as pessoas querem se reunir, fazer motim, para dizer como é que foi o culto de domingo, como é que foi a pregação, como é que foi aquele irmão, aquela irmã, que música que tocou, qual foi o louvor que tocou, quem está fazendo o que dentro da igreja. Falta de sabedoria. Pela falta de sabedoria, a gente acaba ofendendo os nossos irmãos
a nossa família, de forma involuntária. E sabe, a ofensa, ela não vem muitas vezes com palavras torpes, não, ela não vem com palavras de baixo calão, não, elas vêm com atitudes. Ela vem com atitudes. Pergunta para os seus pais, quem tem os pais vivos, pergunta para os seus filhos depois. Filho, eu já falei, pai, mãe, eu já falei alguma coisa que te ofendeu, que te magoou. Talvez a resposta seja sim. E aí nós vamos ver que naquele pede o que queres que eu te dou, a gente entenda que a gente possa cair fulminado no chão. Porque a gente ofendeu alguém e nem sabia. Porque a gente sem querer acabou atropelando alguém sem saber. Por falta de sabedoria. Quando Salomão pede ao Senhor, no versículo 8, aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu. Ele já está percebendo o tamanho da responsabilidade. Ele já notou. Ele notou que ele não estava lidando com qualquer gente. Ele não estava lidando, ele já tinha percebido que ele não tinha recebido 500 cabeças de boi, 600 cabeças de qualquer outro animal. Ele percebeu que tinha alguma coisa diferente. Aqui estou eu, no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça, e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este povo, este teu grande povo? Salomão simplesmente se esvaziou inteirinho dele, que talvez naquele momento ele teria toda a prerrogativa de falar: o rei sou eu, agora eu sou a autoridade aqui. Então, como ele era criança, talvez ele pediria: olha, eu quero uma cascata aqui de achocolatado caindo todo o tempo, viu? Que eu chegar lá e tomar o achocolatadinho, o meu achocolatado quentinho ali, bonitinho. Não, ele não estava preocupado com ele. Ele não estava preocupado com ele. Qual será o tamanho da responsabilidade de um pastor quando está diante de um rebanho que ele sabe que é o rebanho do Senhor? E que ele tem a obrigação de conduzir essas pessoas? Nós já paramos para pensar o tamanho da nossa responsabilidade como pais, que temos que conduzir os nossos filhos, seguir aquela orientação do Senhor? Ensina a criança no caminho que deve andar. Já parou para pensar nessa responsabilidade? Não? Isso é o teu reino. A diferença é que você não tem súditos, você tem família. Logo na sequência, no versículo 10, diz: Deus gostou de Salomão ter pedido isso. O que você pediria para Deus? Será que Deus gostaria do seu pedido? Será que Deus diria: acertou em cheio, filhão? Muito bem. O temor de Salomão era tanto que ele falou: Senhor, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda para cuidar desse povo. Quando é que nós pedimos ajuda para Deus, queridos? Só quando a gente se vê numa mesa de cirurgia? Quando a gente se vê diante
de uma patologia muito séria. Quando a gente vê o nosso casamento ruir, quando a gente vê os nossos filhos se perderem. Mas eu não preciso me preocupar, porque meu filho é pequenininho ainda, então eu dou um pedala nele, aí está tudo certo. Não precisa orar por ele agora não. Deixa para orar quando tiver lá os seus 18, 19 anos, começar a querer sair, aí é hora de orar. Quando é que a gente começa a se preocupar? Quando é que a gente fala, Senhor, eu preciso de Ti? Será que nós fazemos isso todos os dias? Falar, Senhor, eu sou ruinzinho no que eu faço, eu preciso de ajuda. Eu sou ruinzinho em relacionamento interpessoal, Senhor, eu sou, meu Deus, carninha de pescoço. Me ajuda, preciso de ajuda. Quando é que a gente percebe que nós estamos deixando de fazer coisas importantes dentro da igreja, dentro da sociedade, como servos que somos, por preguiça, por comodismo? Quando é que a gente quando é que a gente começa a pedir a Deus, falar, Senhor, me dá estratégia para eu entender a minha esposa, para eu ser um bom marido? Quando é que a gente pede, Senhor, me dá sabedoria para lidar com meu marido? Quando a gente pede orientação para Deus, Senhor, olha, me ensina a ser pai de criança, porque pai de criança, né, é terrível, eles correm, eles pulam, e aí de repente fica doentinho, amuado, aí a gente adoece junto com eles, que a gente fica preocupado. Aí o pai do adolescente, a gente fala, não, é aborrecente, aí tem que tomar cuidado, está me dando dor de cabeça. Aí quando fica jovem, aí quando cresce, quando casa, né, e aí, quando é que a gente pede sabedoria? Senhor, me dê sabedoria para ser pai, para ser mãe. Porque depois que os filhos estiverem na droga, não adianta pedir, mas Senhor, me dê sabedoria para ser pai drogado. Senhor, me dê sabedoria para ser uma esposa de um casamento que está quase acabando. Me dê sabedoria, Senhor, para recuperar a minha esposa, porque ela está desanimada. Querido, o negócio é gradativo. Salomão, ainda quando criança, ainda quando muito pequeno, percebeu que ele já tinha uma grande responsabilidade. O povo de Deus que não tem compromisso, que não tem responsabilidade com as coisas do Senhor, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, vai perecer. Quando nós olhamos as crianças de hoje, nós automaticamente temos que saber que elas são a igreja de amanhã. Uma vez um casal de amigos, eles viviam em tribulação, um termo técnico bem interessante que é usado, eles viviam em desinteligência. Já ouviram essa palavra? Desinteligência é um termo técnico para chamar alguém de ignorante, né? De pessoa pouco sensata, vamos assim dizer. E eles viviam em desinteligência familiar. E aí, o que aconteceu? Obviamente que eles tinham, um casal tinha 4 filhos e o outro casal tinha 3 filhos. E aí, o que acontecia? O que aconteceu? Aconteceu que os 2 casais tinham lá as diferenças deles, e automaticamente isso passou para os 4 filhos de um casal, que passou para os 2 filhos de um casal, e eles viviam naquela guerra santa. A casa deles eu chamava de faixa de Gaza. Eu dizia, rapaz, aqui é a faixa de Gaza, né? A gente tem que tomar cuidado aqui, porque a gente pode estar passando aqui e pode voar uma panela de pressão na nossa cabeça, pode, né? Que o negócio é tenso. Aí um dia um dos casais falou para mim, tá vendo aí, a culpa é deles. Eu digo, olha, a culpa é de vocês todos, vocês plantaram isso. Vocês acham que os filhos de vocês não iam tomar partido para algum lado? Vocês acham que todas as vezes que vocês ficavam reclamando, xingando, conspirando contra os outros, você acha que os filhos de vocês não ouviam isso? Você acha que aquilo não causava uma ira neles, uma raiva? Bom, o casal do lado de lá da faixa de Gaza também tinha esse mesmo comportamento. Aí sabe o que acontece? Aí a gente tinha um exército de 6 pessoas de um lado guerreando contra um exército de 4 pessoas. Eu falei, vocês querem ter paz como?
Vocês querem me dizer que tem um lado certo e tem um lado errado? Como que nós queremos ir ao céu se a gente não reconhece a igreja da placa A, B ou C? Se a gente classifica um como primo, o outro como irmão, o outro como extremista, o outro como radical, como que nós queremos conviver no mesmo céu? Será que vai ter placa lá? Será que vai ter, esse aqui é o pessoal do grupo A, o pessoal do grupo A é meio complicado e tal, então eles, deixam esse pessoal aqui arrebanhado ali, e vai ter um pessoal do grupo B. Querido, não tem divisão. Eu preciso ter sabedoria para conviver com as diferenças. De saber que algumas pessoas gostam da cor preta e outros gostam da cor branca. E eu posso conviver tranquilamente com isso. Será que Deus se agradaria de nós? Será que Deus está se agradando do nosso comportamento? Como pequenos Salomões que somos, será que Deus está se agradando do nosso comportamento? Será que Deus olha e fala, é isso aí, filhão, boa filhona, é isso que você tinha que pedir mesmo. Quando o Senhor perguntar para você, o que você quer? Aí, Senhor, nada demais não, Senhor. Sei lá, uma cova aberta, talvez, 7 palmos, né? Meia dúzia de pessoas, não é muita gente não, Pai. Pouca gente. O Senhor complementa dizendo no versículo 11, e disse, já que você pediu sabedoria para governar com justiça, e aí, palavras do Senhor para Salomão, em vez de pedir vida longa ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu, darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você, nem terá depois de você. Mas lhe darei também o que você não pediu. Opa! Bônus. Quem anda nos caminhos do Senhor tem bônus. Sabia? Você pede para o Senhor, Senhor, conta de luz o mês passado, Pai, veio caro. Pai, tem misericórdia. Pai, eu não tenho condições de pagar a conta de luz cara do mesmo jeito que veio o mês passado, não, Senhor. Em nome de Jesus. E o consumo é o mesmo, tá? Não tenho condições, Pai. Tem misericórdia. E o joelhinho no chão ali, ó. Porque hoje joelho no chão é meio demodê, né? Crente não gosta muito de joelho no chão, não, né? Porque, né? A calça está sempre rasgada, né? Então, se ajoelhar, o joelho vai direto no chão. Não tem nenhum paninho ali para dar uma cobrida básica nas pedrinhas. A gente não gosta, não. Aí, quando você fala, Senhor, tem misericórdia. Aí, quando chega a conta no mês seguinte, ela vem com um valor menor. Tem fé para isso, querido? Você tem fé para isso? Você tem fé para orar pela conta de luz? Você tem fé para você orar pela despesa que você vai fazer no supermercado? Você tem fé para isso? Você tem fé para pedir para o Senhor multiplicar o seu salário? Você tem fé para pedir pela cura de um irmão, de uma irmã, pela libertação, pela salvação? Você tem fé para isso? Porque se você tiver fé, tem bônus. Deus vai dar até o que você não pediu. Sabe por quê? Porque Ele é rico em misericórdia. Porque Ele é bondoso demais. Porque Ele quer ser o Deus da tua vida, da tua salvação, do teu casamento, dos teus filhos. Ele quer ser o Deus Ele quer ser o Deus do seu ministério. Do seu ministério individualmente. Ele quer que você declare para todo mundo na empresa que você é crente, sim. E que você não aceita suborno, não.
E que se você tiver que viver só com um pouquinho, aquele pouquinho vai ser muito abençoado. É mentira do diabo esse negócio que crente tem que ter vida próspera, viu? Essa prosperidade que estão pregando aí de carro, casa, luxo, essa coisa toda, isso é mentira. Porque quando nós morremos, a gente não vai carregar nada disso. Vai ficar tudo aí. O carro, a casa, o dinheiro, tudo. Vai ficar tudo. O crente tem que ser salvo em Jesus Cristo. O crente ele tem que estar convicto de que vir para a igreja não é só um ritual. Ele tem que saber que a vida dele aqui dentro é importante. Ele tem que saber que aonde ele colocar a planta dos pés dele, as coisas vão acontecer. Que quando ele orar, o céu vai estremecer, o inferno vai abalar as estruturas, porque ele tem fé, porque ele crê no Deus da salvação dele. Ele crê que Deus pode todas as coisas na vida dele. Vamos falar mais do bônus. Eu darei o que você pediu, 13. Mas lhe darei também o que você não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quem quer obedecer? Levanta a mão. Quem quer ter vida longa? Levanta a mão. Quem quer ser próspero? Levanta a mão. Quem quer estar no centro da vontade de Deus? Levanta a mão. Queridos, se você levantou as suas mãos algum dia e aceitou a Cristo como seu Salvador, e se isso foi realmente de verdade, isso tudo vai acontecer na tua vida. Basta obedecer. Não adianta a gente seguir o protocolo de vir para a igreja todo domingo como um crente religioso e não obedecer a Deus. O Senhor está falando para você, fica quieto. Você, não, Senhor, esse desaforo eu não levo não. Não, esse não. Tu me conheces. Aí a gente se enche de si, fica todo inflado, e aí vamos lá com a nossa razão. Aí damos maus testemunhos. Aí damos margem para o inimigo ficar rindo da nossa cara, pegar aquela brecha que você deu, aquela porta que você abriu, e ficar ali, todos os dias cortando um pouquinho de você. Aí quando você chega na igreja, está pronto ali para tomar ceia, é tudo bonitinho, aí o diabo sopra no seu ouvido. Vai tomar ceia? E aquilo lá que você fez? Vai mesmo? Aí não vou tomar ceia não. Aí a gente começa a assistir o culto pela internet. Aí a gente começa a achar que não é mais importante a gente estar na casa do Senhor. Não vou mais, nossa, muito problema. A gente chega lá, nossa, os irmãos querem beijar, querem pegar na mão. Aquele pastor fala demais, aquele irmão prega demais. Meu Deus do céu, dá agonia. Aí quando dá, sei lá, tal hora eu começo a ter sono, começo a dormir. Tomara que tenha um céu virtual também, né? Porque aí os internautas vão poder ir para o céuzinho virtual, né? Mas por que vir na igreja é tão importante? Vir na igreja é importante para você participar, para você ter comunhão. Porque não dá para você ser um administrador, não dá para você ser um rei, de longe, de binóculo, via WhatsApp. Para governar, a gente tem que estar junto com quem está ali, sendo governado. Se nós queremos dar exemplo para os nossos filhos o que é ser cristão, a gente tem que vir para a igreja e trazer eles junto.
Se a gente quiser que as pessoas estejam realmente unidas em um só propósito, nós temos que olhar para o nosso alvo, que é Cristo. Salomão não estava preocupado com absolutamente nada que não fosse o povo de Deus. E quantos homens e quantas mulheres estão preocupadas com o povo? Não estão preocupados somente com a própria vida. Se tiver na minha casa aqui, beleza. Se tiver faltando lá. Aí vem a irmã da ação social. Irmãos, olha, nós precisamos de tal requisitos para atender outras famílias. Às vezes a despensa está lá, até tem aqui, mas, nossa, levar para a igreja, nossa, é uma canseira, rapaz. Nossa, chega em casa moído. Chega em casa cansado. Você acredita? Venceu aqui, eu esqueci de levar para a igreja. É porque eu estou pensando em mim, no meu cansaço. Porque se eu estivesse pensando naquela vida que precisa daquele alimento, eu dava um pulo da cama, eu me desgrudava do sofá e eu ia ajudar quem está precisando. Eu já encontrei algumas pessoas que disseram para mim: meus céus, estou tão fraco. Digo, é mesmo? Irmão, não consigo nem orar o Pai Nosso. Falei, é mesmo, rapaz? Coisa boa. Mas vamos lá, eu vou orar o Pai Nosso junto com você, mas eu vou ter que ler aqui, porque eu não sei de cabeça não, tá? Não esquece. Não sei. Quer ir para o céu, que jeito, querido? Você no dodóizinho de Jesus? Quer que as coisas dê certo como? Dormindo ali naquela sonolência espiritual, culto rolando solto e a gente pescando ali. A gente ouve louvor, louvor hoje não foi bom não, o moço da bateria ali tem umas arranhadas, né? Nossa, parecia um show de rock, né? Pesado, né? A mão do irmão, parece que ele está tocando com caibro, né? Assim, pesado. Né? Perdeu a bênção. Para a igreja não, a Kombi demorou de passar. Aquela Kombi pula, nossa, parece um cavalo de rodeio, tem que ver, pula demais. O irmão dirige aquela Kombi como se tivesse amanhã, sabe? Ele vai que sai assim. E é verdade mesmo, motorzão 1.6, fala alto, hein? Coisa linda. Se não tem certeza de salvação, não anda na Kombi, não. Manda não. Mas se tem certeza, vem com nós. Vem ter essa comunhão gostosa aqui com a gente. Vem. Você que está assistindo pela internet, que tem condições de vir, vem ter essa comunhão gostosa com a gente. Covid está aí, querido, não vai embora não. Não se iluda. A gente vai ter que conviver. A gente vai ter que conviver com isso. Você está desanimado porque as coisas não andam bem. Se as coisas não andam bem, você dentro da igreja, imagina você fora da igreja. Imagina você fora de cobertura espiritual do teu pastor, do grupo de intercessão, de oração. Porque quem não é visto não é lembrado. É simples assim. E perguntou, cadê o irmão fulano de tal, que eu nunca mais via? Cadê o irmão? Aí quando a gente vê, rapaz, é mesmo, esse irmão está vivo ainda, nem sabia. Tanto tempo que eu não vejo. E aí o irmão, por sua vez, olha, fiquei afastado por 6 anos, não me mandaram uma mensagem. Querido, pelo amor de Deus. Tem um monte de vida que ainda não ouviram falar de Jesus, a gente se organizando em evangelismo. É difícil pregar para crente, ele não se converte. É difícil demais. Você pega para crente, não, já sei. A gente ia entregar folheto para algumas pessoas na rua. Recentemente, agora que já era cristão, a pessoa, não, já sou crente. Que bom, tá bom. Tá bom, já é crente, então tá bom. Pega o folheto, dá para outra pessoa, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, dá para outra pessoa. Amém, irmão, vamos embora. Mas não tem problema.
Salomão só foi um grande homem porque ele servia fielmente um grande Deus. A igreja só é uma igreja forte se ela estiver edificada na palavra do Senhor. Se a conversa estiver aqui dentro. O louvor só vai falar nos nossos corações se o Espírito Santo de Deus se manifestar através de todos aqueles que estão ministrando louvor. O dia que o louvor não foi bom para você é porque você não estava bem. Você cochilou. Poxa, irmãos, Deus usou uma mula para falar com o homem. O que mais? Qual é o maior exemplo que a gente precisa? Você já viu acontecer de o Senhor falar com você através da natureza? Você vê uma montanha, você vê os passos, você vê o mar, você vê algum lugar que você fala, meu Deus, como Deus é grandioso. Quando eu estou na rua, que eu vejo uma folha cair de uma árvore, eu digo, olha a vontade de Deus. Eu fico encantado. Porque tem gente que não tem nem o prazer de enxergar. Então a minha vista é muito importante. A igreja precisa de você. O Senhor Jesus está de braços abertos, pronto para receber você. Para você fazer parte de um reino onde o rei é somente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Querido, não saia daqui achando que a vida do crente não tem luta, porque isso é mentira. O crente tem luta sim. O crente passa por muita provação sim. O crente fica doente. Sabia que crente tem câncer? Sabia que crente tem AVC? Sabia que crente tem filho rebelde? Crente tem tudo isso, sabia? Só que crente tem Jesus Cristo. E quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Não perca o foco. Deus quer usar a sua vida. Saia dessa inércia que você se encontra. Põe a preguiça de lado. Põe o cansaço de lado. Pergunta para as pessoas do louvor o que eles têm que fazer para estar aqui à frente. Todo domingo, 2 horas antes. Então a pessoa sai de casa antes das 16 horas para ensaiar, passar o som. E nenhum deles é remunerado. Aí nós temos mais outros músicos que também ensaiam, que ficam de stand-by. E aí nós temos as irmãs que cuidam da zeladoria da igreja. Tem lugar para todo mundo. Quer saber de uma coisa? Pergunta para essas pessoas se elas não querem mais fazer isso. Porque se o trabalho é voluntário, faz quem quer. Pergunta para os líderes se é fácil liderar um grupo. Seja grupo de homens, seja grupo de mulheres, de adolescente. Você está perdendo a oportunidade de estar aqui na frente. Aqui deveria ter um instrumento. Não tem. Não tem instrumento porque não tem instrumento ou porque não tem músico. Mas com ou sem instrumento aqui, o Senhor vai ser louvado. Seja no gogó, como era nas antigas. Né, pastor Daniel? Pastor Daniel começou a igreja há algum tempinho atrás, não tantos anos, né, pastor? Senão a gente vai revelar a idade, né? Aí pega mal, né? E era como? Com certeza tinha um violão, ou se não tinha um violão, ia a capela, e o cantorzinho cristão, rapaz, e o fogo descia. E o povo se alimentava, e Deus agia, e Deus cuidava, e Deus prosperava, e aqui nós estamos. Não tem problema. Se não tiver alguém para tocar, nós vamos à capela. Se não tiver alguém para recepcionar, não tem problema, a gente chega lá, recepciona, depois a gente vem, arruma a câmera, depois a gente vem, acende a luz, depois a gente vem, não tem problema. Quem está perdendo é quem está deixando de fazer.
porque a obra do Senhor está acontecendo. E ela vai ser realizada com poder e grande glória. Ela vai ser realizada com poder e grande glória. Eu quero participar da glória. Eu quero participar disso tudo. Eu não quero ficar de fora. Eu quero ser útil, seja para o que for. Seja para o que for. Esse desânimo todo, querido, o inimigo tem colocado na sua vida para tentar te afastar daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Quando você começar a fazer as coisas para Cristo, você vai ver que tudo vai acontecer. Ah, vai ser tranquilinho? Não, vai ter tribulação, vai ter luta. Mas você é capaz de vencer, porque Cristo está ao seu lado, sempre. Aí você vai começar a prestar atenção que você é útil. Tem um louvor que a gente canta aqui, é bem antiguinho, diz: quero que valorize o que você tem. Aí você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, e aí diz: nada de ficar sofrendo angústia e dor, nesse complexo inferior, dizendo às vezes que você não é ninguém. É engraçado, né? Uma música tão antiga ser tão autêntica, né? As pessoas têm mania, o diabo tem colocado no coração das pessoas: você não vale nada não, viu? Você já era. Pode encostar aí, porque já era. Né? Não, o seu trabalho é muito estressante. Não dá para você assumir nada na igreja, porque você não tem tempo. Você não tem tempo. Ah, é mesmo, eu não tenho tempo. Aí quando a gente se vê enfermo numa cama de hospital, aí a gente tem tempo de orar. Aí quando a gente se vê com algum tipo de doença, aí a gente tem tempo de orar. Aí a gente quer fazer campanha, faz um monte de coisa. Quando a gente pratica as coisas de Deus antes, quando vem a tribulação, a gente já sabe como agir. E elas virão. O que Jesus disse para os discípulos? Que no mundo seria tudo tranquilinho? Ah, vão de boa, estão comigo, está tranquilo. No mundo vai ter... O que ele disse? No mundo tereis aflições. Querido, se o Filho de Deus passou por tribulação, quem é você? Quem sou eu para não ter nada? Então para de ser dodóizinho e vem para a igreja servir a Deus de verdade, com força, com ânimo, com garra. O Senhor quer usar a tua vida, querido. Tem muito, muito para ser feito. Mas nós não queremos concentrar em poucas pessoas, não. Nós queremos dividir. Tem espaço para todo mundo. Antes de orar, eu gostaria de dizer que amanhã nós temos o culto dos homens. O pastor Daniel está ministrando uma série de estudos muito boa. O pastor Daniel conhece um pouquinho a Bíblia, né? Então ajuda, né? Facilita a nossa vida, né? Uma bênção. Eu vou contar um segredo. O pastor Daniel também está tocando teclado para os irmãos da melhor idade. Vem no culto da melhor idade que tem uns louvores, tem uns hinos do cantor cristão, ó, show, viu? Pode vir. E logo no culto dos homens, pastor Daniel, a gente vai colocar o teclado também. Aí pronto, aí segura, hein? E eu já disse para os irmãos, quando eu era mais jovem, eu tinha uma banda chamada Só por Deus. Quem sabe a gente coloca a banda Só por Deus de novo, né? Por que não? Olha só, o tema do estudo é Crescendo com Jesus, preparados para servir. Homens, venham. Após o término do culto, nós temos cantina. Vai ter esse momento de comunhão ali com os irmãos. Nós temos muito para fazer. E nós contamos com você. O Senhor Jesus conta com você. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos louvar e engrandecer o teu santo nome, porque as coisas não são como nós queremos que elas sejam.
Eu quero agradecer a Ti, meu Deus, porque não é a minha vontade, não é o meu querer. Porque se fosse, meu Deus, a minha vontade, o meu querer, com certeza eu já estaria perdido. Por muitas vezes eu não sei o que quero. E aquilo que eu acho que eu quero, eu não sei o que eu faria se eu tivesse. Por isso, Deus, em nome de Jesus, faz a Tua vontade na minha vida. E eu peço que o Senhor faça a Tua vontade na Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, cada um de nós temos uma responsabilidade de dar contas a Ti da nossa própria vida. Então, Pai, em nome de Jesus, que nenhum de nós venhamos chegar de mãos vazias diante de Ti, mas que nós venhamos, Senhor, em nome de Jesus, nos colocar à Tua disposição. Pai, o que Tu queres? O que Tu queres de mim, Senhor? O que Tu queres dos Teus filhos? Pai, fala em cada um dos corações. Fala, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fala, Pai, em nome de Jesus, para que nós venhamos caminhar na Tua direção, para que nós sejamos úteis. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós venhamos sentir, meu Deus, a alegria de servir ao Senhor da forma que o Senhor quer, e não da forma que nós queremos servir. Pai, nos dê força todos os dias, Pai, porque a caminhada, Senhor, a caminhada é longa. A caminhada, Senhor, ela tem muitos empecilhos. Não importa, Senhor, o Senhor está conosco todos os dias, o Senhor disse. O Senhor disse. E nós sabemos que o Senhor também, o Senhor não quebra aquilo que o Senhor falou. O Senhor não é como o filho do homem, meu Deus. O Senhor tem compromisso conosco, Senhor, e esse compromisso é até o fim. Então, Pai, em nome de Jesus, Tu conheces os corações que estão aqui. Tu sabes, meu Pai, em nome de Jesus, que cada um dos Teus filhos precisa. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós não venhamos sair daqui, Senhor, com nenhuma dúvida em relação ao ministério que o Senhor tem nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, desperta o Teu povo, Pai, para a Tua obra. Há tanto para fazer. Há tantas vidas, meu Deus, para ser, Senhor, salvas por Ti, libertas por Ti, e nós podemos ser as ferramentas usadas por Ti, nós podemos ser as bocas usadas por Ti. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, desperta aquele que está dormindo. Senhor, em nome de Jesus, tira o cansaço daquele que tem se prostrado, Senhor, diante das dificuldades da vida. Tira, Senhor, a soberba daqueles que acham que estão acima de tudo, de que sem a presença deles a Tua igreja não vai para frente, Senhor. Oh, Jesus, quanta soberba, Pai. Quanta soberba no meio do Teu povo. Quebra essa soberba, Pai, em nome de Jesus. Quebra o vaso e faz de novo. Mesmo que isso doa, Senhor. Mesmo que isso nos custe. Mas essa é uma oração individual que cada um pode fazer e pedir a Ti ou não, Senhor. Então move o coração dos Teus filhos e desperta a eles a Tua obra. Porque o Senhor é grande, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é tremendo, porque o Senhor é criador dos céus e da terra, porque não há nada que aconteça que não seja da Tua vontade, do Teu querer, porque Tu és soberano, porque essa igreja só está com as portas abertas, porque o Senhor assim a quis, o Senhor assim o quer. Então nos capacita, Senhor, nos capacita, Jesus. E que seja tudo para a glória do Teu nome, que não seja nada para o louvor humano, nada. Toda soberba, todo louvor humano caia por terra em nome de Jesus Cristo, porque aqui o que tem que predominar e o que predomina é a Tua vontade, é o Teu querer, é a Tua majestade. Muito obrigado, Senhor. Não merecemos nada do que temos, mas pela Tua misericórdia aqui estamos.
Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém.